Gostaria de dialogar um pouco com o professor Humberto e também com a comunicação da Carla em relação às articulações entre o direito à verdade e o desaparecimento forçado de pessoas, visto que a exigência da verdade dos familiares de desaparecidos está historicamente na origem de um reconhecimento progressivo do direito à verdade. Então, eu considero, enfim, que a necessidade de aprofundar juridicamente justamente essa relação e essa articulação nos casos de desaparecimento forçado. Onde estão? Clamam os familiares de desaparecidos. Esta interrogação exprime uma necessidade de uma verdade elementar, quase vital. O que houve com eles? Seus corpos não podem ter se desintegrado no ar, mesmo a razão de Estado não pode decretar o absoluto desaparecimento de um ser humano. Deve sobrar ao menos um traço na história íntima dos familiares, mas o que resta é um vazio impossível de preencher. O desaparecimento forçado de pessoas é compreendido como uma violação complexa e multifacetada de direitos humanos, praticada por agentes públicos ou com sua aquiescência, que, de forma arbitrária, violenta e à margem da lei, detêm e muitas vezes assassinam pessoas, não informando os fatos, a razão do ocorrido e o paradeiro da vítima, constituindo um crime de natureza continuada. É negada sua personalidade jurídica e o desaparecido, assim como sua família, são excluídos da proteção da lei. Considerado um dos crimes de maior gravidade do ponto de vista das violações de direitos humanos, o desaparecimento forçado, além de representar a violação dos direitos da vítima mais elementares, impede que o luto e os ritos fúnebres, cujo exercício depende do direito à verdade, sejam realizados pelos familiares. Os restos da pessoa desaparecida não encontrados, a espera, a incerteza e, finalmente, a falta de sepultura do ente querido constituem, para aqueles que procuram, um ato de tortura. Então, nesses breves comentários, eu gostaria brevemente de me concentrar, em um primeiro momento, no alcance do direito à verdade, para, em um segundo momento, analisar os limites desse exercício desse direito, ambos à luz do desaparecimento forçado de pessoas. Então, para conversar um pouco com o professor Celli em relação à consagração do direito à verdade em relação ao desaparecimento forçado no âmbito do direito internacional, suas origens se encontram no direito internacional humanitário, com base nas Convenções de Genebra de 49, que contém dispositivos relativos à identificação das pessoas, à sua busca ou à reunificação das famílias. Esse fundamento humanitário se desenvolveu no seio da Cruz Vermelha, que previu, no Protocolo 1 às Convenções de 77, 3 artigos referentes às pessoas desaparecidas e estipulou o direito das vítimas de saberem a verdade acerca da sua sorte. Há, neste protocolo, a passagem de uma necessidade humana fundamental de conhecer o paradeiro de uma pessoa desaparecida a um direito subjetivo dos familiares da vítima. Esses textos do direito internacional humanitário serviram de base às reivindicações dos familiares de desaparecidos na América Latina na década de 70. Diversas iniciativas, então, de desvelamento da verdade no âmbito de uma justiça de transição e da luta contra a impunidade foram sendo desenvolvidas, fazendo, assim, emerger um direito humano à verdade de natureza costumeira, sob impulso dos órgãos internacionais de controle e das jurisdições regionais, no que se refere às graves violações de direitos humanos. Mas é graças ao esforço dos familiares de desaparecidos, no seio das Nações Unidas, que esse direito à verdade evoluiu normativamente. Então, a Declaração de 1992 sobre o desaparecimento forçado impõe a obrigação do Estado de investigar os casos de desaparecimento até que o paradeiro da vítima seja elucidado. Mas é com a Convenção de 2006, para a proteção de todas as pessoas contra o desaparecimento forçado, que o direito à verdade vai ser explicitamente reconhecido aos familiares das vítimas de desaparecimento, gerando, então, uma consagração convencional desse direito humano. Mas a pergunta que se coloca é: a qual verdade se refere esse direito? O conteúdo do direito à verdade relacionado ao desaparecimento forçado foi estabelecido indiretamente pelas Cortes Regionais de Proteção dos Direitos Humanos. Embora elas não reconheçam um direito à verdade autônomo no âmbito dos sistemas da Convenção Americana e Europeia, ambas as jurisdições regionais integram-no ao direito procedural de acesso à justiça, gerando a obrigação de investigar e de perseguir penalmente os responsáveis.
As medidas, então, positivas impostas aos Estados relativamente à verdade se fundam em saber o paradeiro da pessoa desaparecida, nos resultados das investigações realizadas pelas autoridades, nas circunstâncias em que o desaparecimento ocorreu e na identidade do autor da violação. Ademais, se a pessoa desaparecida estiver viva, ela deve poder ser localizada, e se ela estiver morta, seus restos devem ser exumados, identificados e restituídos aos seus próximos. Então, foi assim que a Corte Europeia considerou que a Turquia violou a obrigação de investigar, no caso Vanava, de 2009, pelo desaparecimento de cidadãos do Chipre na década de 70. Para essa Corte, embora uma comissão de verdade tenha sido instalada com o objetivo de exumar as valas comuns e de identificar os corpos, o Estado não cumpriu plenamente seu dever de memória, visto que ele não desvelou as circunstâncias dos desaparecimentos e a identidade dos autores. Ora, aqui ela ressalta que a atividade da comissão, trazida como uma ação política, não pode preterir uma ação judicial. Essa racionalidade segue aquela que é desenvolvida pela Corte Interamericana, que, determinando que o direito à verdade deve ser lido sob o ângulo dos artigos 8 e 25 da Convenção Americana, considera a necessidade da verdade ser estabelecida a partir do ângulo da verdade judiciária. Consequentemente, para ambas as jurisdições, embora necessárias, as comissões de verdade não são suficientes para revelar a verdade que deve ser conhecida. Ademais, embora o direito à verdade não seja um direito absoluto, como todos os direitos humanos, podendo ser objeto de limitações, enfim, não todos os direitos humanos, não aqueles que relevam do ius cogens, mas quando é necessário que, para um contexto democrático, se concilie um justo equilíbrio entre a exigência de verdade e aquelas necessárias a uma transição a uma sociedade pacífica, é possível que haja essa mise en balance, esse sopesamento. Mas, quando ele é confrontado ao desaparecimento forçado de pessoas, o direito à verdade não permite nenhuma limitação. A razão de ser dessa intangibilidade e inderrogabilidade nos casos de desaparecimento forçado se explica pelo fato de que o estado em suspenso em que são mantidos os familiares ou próximos do desaparecido, por não conhecerem o paradeiro da vítima, constitui uma situação de tortura, conforme a Corte Interamericana qualificou num caso contra a Bolívia de 2002. Então, é aí a intangibilidade desse direito. Mas, e uma segunda questão se coloca, é se é possível saber toda a verdade acerca dos desaparecimentos forçados. Esse fenômeno tem um caráter paradigmático na medida em que ele nega não só que tenha sido cometido o desaparecimento, mas também a existência da vítima. Após o desaparecimento forçado, não resta nada, nem a vítima, nem o crime. Então, a fim de tentar rascunhar algumas breves considerações dos limites do exercício do direito à verdade nos casos de desaparecimento forçado, cumpre analisar as inter-relações entre o direito à verdade como um direito individual e como um direito coletivo, sobretudo em virtude das disputas de memórias. Cada pessoa tem o direito absoluto de conhecer a verdade acerca dessas tragédias que afetaram sua vida nos casos de desaparecimento forçado. Nenhuma autoridade, em nome de nada, pode privar uma pessoa do seu passado e forçá-la ao esquecimento. Assim como o perdão ou esquecimento só pode ser uma escolha pessoal, individual e privada. Em matéria de desaparecimento forçado, existe uma verdade elementar de saber simplesmente se a pessoa desaparecida está viva ou morta. Se viva, onde ela está; se morta, onde estão os seus restos mortais. Quando os restos são localizados, sua identificação é um outro desafio que se apresenta. Porque a verdade existe que esses restos mortais sejam identificados, a pessoa desaparecida, sem nenhuma margem de incerteza. Se os mecanismos de medicina forense e os testes de DNA se desenvolveram consideravelmente nesses últimos anos, não necessariamente todos os estados têm estrutura para colocar esses procedimentos à disposição de todas as vítimas. Um outro limite ao exercício do direito à verdade nos casos de desaparecimento forçado é, sem dúvidas, o desaparecimento das crianças. O único meio de confirmar a filiação é pelo teste de DNA. Na Argentina, uma pessoa suspeita de ser uma criança desaparecida pode ser legalmente forçada a realizar o exame de identificação a fim de satisfazer o direito à verdade dos familiares que esperam pela pessoa desaparecida. Ora, a consequência disso, para uma criança desaparecida, pode ser trágica, na medida em que ela será confrontada a uma verdade
acerca das suas origens, do assassinato dos seus pais biológicos e, eventualmente, da participação dos seus pais adotivos nesse crime. Ademais, as obrigações que pesam sobre o Estado no sentido de localizar o desaparecido são obrigações de meio e não de resultado. O Estado deve empreender todos os esforços para desvelar essa verdade, mas não tem a obrigação de encontrar a pessoa, apesar de todas as medidas tomadas nessa direção. Então, é assim que considera a Corte Interamericana, que diz que, quando é impossível a restituição dos restos do desaparecido, as informações e a verdade acerca do ocorrido constituem medidas de reparação da violação. Para além desse âmbito do direito à verdade de titularidade individual, de saber onde está a pessoa desaparecida, encontram-se outras dimensões relativas à circunstância e ao contexto do desaparecimento. O paradeiro da vítima não responde todas as questões. A restituição dos restos da vítima aos familiares possibilita a elaboração do luto, mas sem outras ações de justiça e de reparação, ela é carregada de um simbolismo de que o Estado pode dispor de seus cidadãos como ele entende, sem justificar ou compensar os danos e os sofrimentos vividos. A restituição sem narrativa é uma privação de reconhecimento dos responsáveis pelo crime e da qualidade de vítima dos próximos do desaparecido. Nessa passagem do direito à verdade aos direitos à justiça e à reparação, se opera algo de fundamental, que é o direito individual conduz a um direito coletivo à verdade. Obviamente que não existe uma distinção clara dessa passagem, mas, na medida em que os familiares reivindicam seu estatuto de vítima e demandam uma verdade completa, eles colocam em questão o sistema que permitiu que um crime dessa natureza tenha ocorrido. Essa saída das vítimas do isolamento e sua inserção em um novo contexto social favorece a reivindicação dos familiares do reconhecimento de um novo sujeito social, o desaparecido. Os familiares se organizam de modo a constituírem grupos cujos interesses pautam-se na possibilidade de clarificar no presente os acontecimentos do passado e de lembrarem seus desaparecidos não só nos espaços privados, mas na cena pública. Todo esse processo de reconhecimento das vítimas, que visa restituí-las à verdade do passado, é um processo de reconhecimento de algumas vítimas em virtude de outras, conformando um campo de disputas de memórias. Se, por um lado, esses espaços de luta, constituídos pelos familiares, favorecem conquistas no campo dos direitos humanos, como, por exemplo, a própria noção do direito à verdade, que se estendeu a outras graves violações de direitos humanos, por outro lado, dessa disputa, algumas memórias serão favorecidas em detrimento das outras. E eu acho que eu já me alonguei bastante. Muito obrigada.